28 de dezembro de 2017. Ricardo Rocha é anunciado como novo coordenador do São Paulo. Ex-zagueiro trabalhará junto com Raí, planejando o futebol do clube. Gianni Infantino defende o uso do árbitro de vídeo e promete que FIFA vai investir mais em tecnologia no futuro. Em jogo festivo, Adriano revela que deve voltar a jogar em 2018. E ainda, as últimas notícias do mercado da bola. O imparável Manchester City na Premier League e os preparativos finais para a 93ª edição da São Silvestre. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite! Ricardo Rocha é o novo coordenador de futebol do São Paulo. O ex-zagueiro foi anunciado pelo Tricolor na manhã desta quinta-feira e chega para trabalhar junto com Raí, diretor executivo de futebol e chefe do departamento. Aos 55 anos, o tetracampeão mundial pelo Brasil fará o meio de campo entre elenco, comissão técnica e diretoria. E o novo dirigente já falou sobre os motivos para ter aceitado esse convite. Eu pensava um dia voltar ao campo, né? Não como treinador, mas eu pensava um dia voltar ao campo. Então, nessa conversa, ele expôs o que ele queria, na realidade, a grandeza do São Paulo, resgatar tudo o que é o São Paulo, o que a gente acredita ser o São Paulo. E eu acredito nesse resgate, começando por ele, um grande ídolo, um dos maiores ídolos. Ele está junto para mim com o Rogério Ceni, os dois maiores ídolos do São Paulo. E é uma pessoa que tem um caráter, uma índole importante para mim, né? Eu vi o crescimento do Raí praticamente juntos em 87, na sua primeira convocação da seleção brasileira, onde a gente disputou um Pan-Americano, foi campeão juntos, e aí a história nossa, ela começa. Depois 89 no São Paulo, depois 94 com o título mundial, e essa amizade sempre existiu, ela sempre existiu, a gente sempre estava se falando, e veio esse convite, e esse convite me mexeu bastante. Estou feliz de voltar ao São Paulo, uma casa onde eu conheço muito bem, né, onde também eu tenho uma história aqui dentro, e estou muito feliz de ter voltado ao São Paulo. Na realidade, o convite ele tem vários aspectos, não só no campo, né, claro que já tem o Dorival, mas eu vou ser esse elo entre campo, direção, né, e muito conhecimento que eu tenho também, né, como eu fiquei 3 anos e meio na imprensa, muito conhecimento que eu tenho também fora de campo, né, conhecendo muita gente no Brasil e fora do Brasil, então isso vai ser muito importante. Eu acho que esse relacionamento não é só ali em campo, né, da motivação dos jogadores, mas é um trabalho fora também, né, e para que pouca gente sabe, mas o presidente hoje, o Leco, quando eu vim para o São Paulo em 89, o Juvenal me contratou, né, e o Leco era o diretor na época, e foi ele que foi me buscar em Portugal, e tudo isso mexeu comigo. A volta do São Paulo, né? E eu gosto às vezes de algum desafio, né? Tudo que o São Paulo vem passando, eu acho que os desafios são bons, eu acho que é um dos maiores clubes de futebol brasileiro. Eu uma vez falei, quando eu saí do São Paulo para o Real Madrid, me perguntaram lá em Madrid o São Paulo, eu falei, a estrutura do São Paulo em 91, quando eu saí, era melhor do que o Real Madrid. Precisa resgatar os jogadores, a autoestima, a vontade de ser campeão, a vontade de trabalhar aqui, a alegria do dia a dia. Às vezes é um clima um pouco conturbado, fora de campo, né? Isso afeta dentro de campo. E essa torcida foi um ponto positivo para mim o ano passado, além do segundo turno dos jogadores, mas isso veio com o apoio da torcida. E esse apoio os jogadores não podem deixar de resgatar, tem que continuar, porque essa torcida acreditou nos jogadores, teve momentos belíssimos dentro da competição, principalmente no final, na arrancada, lotando o Morumbi. Então essa é a torcida de São Paulo, e isso que a gente precisa resgatar. Era o que eu fazia dos clubes onde eu passei, onde eu fiz em 94. Então é uma questão de tempo, e aconteceu agora de trabalhar num clube em outra função, né? Então eu estou acostumado, e não é que eu vou ser o melhor nem o pior. Eu acho que o trabalho no dia a dia, os jogadores precisam ter confiança na minha contratação em Ricardo, e isso eles vão conhecer no dia a dia. Eu não gosto de prometer nada, eu prometo uma vontade enorme de vir trabalhar no São Paulo, uma alegria enorme por vir ter o convite do presidente que me trouxe, que hoje é presidente, que era diretor, que me trouxe, ter o convite do meu amigo Raí, né? Então, que foi que mexeu comigo, o que ele falou para mim, eu acredito naquilo tudo, ele está com uma
vontade enorme. Então você precisa trazer pessoas com essa vontade de saber o que é o São Paulo, do que acreditar o que é o São Paulo. Isso eu sei muito bem. Esse clube eu conheço. Apesar de ter jogado 2 anos, conheço muito bem. Quando houve o convite, é claro, a princípio eu queria saber. A gente teve uma conversa, eu vim a São Paulo, nós conversamos. Eu venho muito motivado. Muito motivado. Muito. E tenho certeza que vou estar atento a tudo, dentro das minhas limitações, vou tentar fazer o melhor possível, estar com ele, o que ele passou, o que eu tenho que fazer. Então, vou tentar cumprir da melhor maneira possível e ajudar o São Paulo a resgatar o que é o São Paulo. É como eu te falei, o São Paulo, ninguém pode prometer dizer, eu vou ser campeão. Mas você, no mínimo, tem que dizer, eu vou lutar para ser campeão. A gente é lembrado com títulos. É claro, quando é bom jogador, vai lembrar. Mas se tiver título, melhor ainda. O que ele passou para mim, eu acredito nele. Então eu estou acreditando nele e venho com vontade. E essa vontade a gente tem que demonstrar para os jogadores dentro de campo, dessa vitória, de querer ganhar. Ninguém vai prometer nada. Agora, trabalho e buscar todos os títulos que for possível. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não dá para avaliar muito o que disse o Ricardo Rocha, até porque é um produto oficial do clube. Então não tem muitos questionamentos sobre realmente como vai ser o São Paulo, os problemas que ele pode eventualmente ter. É uma coisa muito, muito bem definida pro clube. Não vou dizer chapa branca, porque é um veículo do clube para o torcedor. Na verdade, está falando com o torcedor de São Paulo. Mas, num primeiro momento, nos leva a crer que o presidente Leco deve ficar um pouquinho mais afastado do futebol, porque tem 2 grandes nomes, 2 grandes escudos também, mas 2 grandes nomes para cuidar do futebol. O Raí e o Ricardo Rocha. Nesse sentido, acho que o São Paulo avança porque são pessoas do meio mesmo. Não é nenhum... Por mais que o cidadão tenha amor pelo clube e seja um empreendedor de sucesso, não significa que ele vai ser um bom diretor de futebol. Porque o futebol envolve peculiaridades que só quem estudou para fazer a gestão ou quem viveu pode realmente saber, pode lidar melhor com isso. E no caso, tanto o Ricardo Rocha como o Raí, puxa vida, tem Copa do Mundo no currículo, tem o próprio São Paulo no currículo. Então são nomes que têm tudo para fazer um bom trabalho, desde que conte com o respaldo e, ao mesmo tempo, sem ingerência do presidente Leco. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, primeiro o Ricardo Rocha é um cara sensacional, um cara que é muito importante, é muito legal conviver com o Ricardo. Convivi com o Ricardo quando ele era zagueiro do São Paulo, zagueiro da Seleção Brasileira, como atleta, e agora ele recentemente estava aí, até ontem, até hoje, estava do nosso lado aqui como jornalista. Então é muito bom que a gente tenha o Ricardo por perto. Agora, o fato do ex-atleta, um cara exercer um cargo diretivo, o fato dele ser um ex-jogador, não significa 100% que ele tenha capacidade, não estou falando do Ricardo e nem do Raí, só estou exemplificando de um modo geral, não significa que ele vá ser um bom gestor, vai ser um bom diretor. Para isso é preciso se preparar. O Ricardo teve algumas experiências já, o Raí, que eu me lembre... oficialmente nenhuma, era apenas um representante do Paris Saint-Germain, mas nada assim muito concreto, muito de colocar a mão na massa. Então a gente vai ficar numa expectativa do que esses 2 profissionais, ex-atletas, que têm uma história brilhante dentro do São Paulo, poderão fazer. O próprio Ricardo Oliveira, o Ricardo Rocha, ele estava recentemente exercendo função de comentarista esportivo, Então o São Paulo aposta num cara que não vinha trabalhando no mercado, sabendo dos problemas que existem no mercado, mas é um cara do futebol e atento ao mercado. Outra coisa que me preocupa um pouco no São Paulo, e principalmente na gestão do Leco, fica preso aos ídolos. O São Paulo é tão carente de ídolos, Só tem essas pessoas que ficam assim... Mas é um São Paulo, o São Paulo estudo, tem que fazer novos ídolos, porque o Rogério será ídolo eterno, o Raí ídolo eterno, o Lugano. Não, o São Paulo ele vive nos últimos anos em função de resgatar esses ídolos, jogar para a torcida, olha o Raí, teremos uma apresentação sensacional de Raí e Ricardo Rocha. Que assim ele se esconde. É óbvio que vai movimentar a imprensa, movimenta a torcida, mas o São Paulo precisa muito mais do que isso. Torço para que o Ricardo Rocha e o Raí possam desempenhar essa função. Sobre a entrevista, eu aguardo
aguarda uma entrevista oficial com o Raí, uma entrevista oficial com o Ricardo Rocha, onde nós vamos tocar na ferida, colocar os problemas que acontecem no São Paulo. Porque quando a gente ouve, e é natural, o trabalho, o belíssimo trabalho da TV São Paulo, ali vem o tal do chapa branca mesmo, vem tudo, tá tudo mar de rosas no São Paulo, e não tá, né? Ricardo Rocha, ó, o São Paulo nos últimos 3 anos, filho, brigou pro rebaixamento, e aí? O que você promete? Qual que vai ser sua linha de trabalho? São outros questionamentos. Então, a gente aguarda. Isso aí foi só uma apresentação, tudo muito bonito, ângulo para cá, ângulo para lá. Mas eu quero algo mais concreto, frente a frente. É isso que importa. Bom, e a enquete desta quinta-feira segue falando do tricolor do Morumbi. Ai, meu pessoal, que é uma polêmica aqui, hein? Você acha que o São Paulo é atualmente a 4ª força do futebol paulista? Olha, falaram isso do Coringão no passado, hein? Sim ou não, Celso Cardoso? 4ª força. Então temos São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. São Paulo é o 4º? Palmeiras, embora não tenha ganhado nada no ano passado, foi vice-campeão brasileiro. Não, pela ordem é Corinthians, Palmeiras, Santos, pela ordem da tabela, ué. Não necessariamente. Pela ordem que terminou o Brasileirão. Não necessariamente. Palmeiras, pelo investimento que fez, eu acho que está até mais forte que o Corinthians hoje, pelo investimento que fez, pelo dinheiro que tem. É igual ano passado, fez a mesma. O Corinthians foi campeão, mas perdeu o Arana, perdeu o Pablo, perdeu o Jô. Então, né? Palmeiras, Corinthians, eu estou na dúvida entre Santos e São Paulo. Como São Paulo manteve a base, o Santos perdeu o Ricardo Oliveira, perdeu o Lucas Lima, acho que a 4ª força é o Santos. São Paulo escapa dessa. E aí, Rafa? 4ª força, nesse momento, é o São Paulo, pelo que fez no Campeonato Brasileiro, brigou para fugir de rebaixamento. É verdade que Corinthians e Santos estão se mexendo aí e se mexendo para o lado negativo, perdendo jogadores. O Palmeiras começa a aparecer, despontar como favorito, não sei se vai dar liga. Igual no ano passado, foi a mesma coisa. É isso para mim. Hoje então, numa dessas pode ser ter vantagem em ser 4ª força. Isso significa alguma coisa? Tem alguma similaridade do São Paulo com o Corinthians mesmo. São Paulo está fora de Libertadores, tem só que se preocupar com o Campeonato Paulista, no primeiro momento, Copa do Brasil. Essa pode ser. Fiquem à vontade para nos criticar nas redes sociais. Isso é feito para ferrar nós dois. É isso aí. Depois tem a reunião, vamos ferrar o Celso e tal, o Garrafa de que forma? Que enquete que pode ferrar? Enquete para ferrar os comentaristas, o pessoal bombar nas aquele ali redes, falou que o Santos nem estava na parada da 4ª força. E aí o cara guarda isso para dezembro do ano que vem. Isso, São Paulo ganha tudo. Então vamos lá, vamos fazer um vídeo Garrafa agora. Não sabe nada, a 4ª força. E assim, vai, Garrafa, o São Paulo é a 4ª força. Nesse momento não significa que o São Paulo não vai montar uma boa equipe. Está chegando 2 caras aí competentes que podem fazer um São Paulo muito forte. Guardem, hein? Dezembro a gente recupera. Continuamos falando do São Paulo. Quando as coisas não vão bem, né? Geralmente um dos trunfos do clube para dar suporte ao profissional é apostar na base, que sempre revela bons talentos. E é essa expectativa que os meninos de Cotia vivem, fazer uma grande copinha para brilharem entre os profissionais. Lianco, Luiz Araújo, David Neres. Não foram poucas as revelações em Cotia que renderam lucros aos cofres do São Paulo no ano passado. Uma nova safra está sendo preparada para a disputa da Copa São Paulo, com a equipe que foi campeã na Copa RS. A Copinha é mais uma competição que a gente sabe da importância e deseja muito, mas procura canalizar a nossa ansiedade em se preparar bem em cada treino, se preparar para cada jogo. E ganhar ou não é uma consequência da gente se preparar bem e treinar bastante e chegar muito forte. Mas eu diria que pela qualidade que a gente tem aqui com os jogadores e com o trabalho que é feito em Cotia, torna-se obrigatório, né, o clube usar os meninos em cima, porque seria um desperdício muito grande e acredito até que tenham jogadores que podem surgir aqui da base que deem mais retorno até do que jogadores contratados, muitas vezes a peso de ouro. Alguns desses atletas chegaram até a ser relacionados por Dorival Júnior para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Casos do meia Igor Gomes e do atacante Bissoli. Cara, o Dorival é um cara super gente boa, fiquei um período lá. O cara que sabe incentivar a gente da base, sabe, tem um olho muito bom também. E fico feliz por ter um cara que gosta tanto da base, que dá bastante esperança pra gente. Pra mim foi inesquecível, né? Estrear no profissional com o Morumbi lotado e na despedida do Lugano foi uma coisa que vai ficar marcada. E a experiência foi muito boa, eles me receberam muito bem, não só a mim, quanto os outros meninos que foram também, e vou guardar na memória isso para sempre. É muito comum durante a formação do atleta que
que os jogadores da categoria de base busquem inspirações em atletas e jogadores mais renomados no cenário internacional. Aqui no São Paulo não é diferente. O Kaká tem a história dele, eu quero escrever a minha. É claro que as comparações sempre vai ter, mas eu quero fazer minha história, ele tem a dele, eu acho legal essa comparação até porque é um ídolo, uma pessoa que eu tenho como espelho. O Cristiano Ronaldo eu acho que é o que eu mais me inspiro, assim, pela capacidade de fazer gols, né, de ser um jogador completo, assim. O Palmeiras, apesar de terminar o ano sem títulos, vive um excelente momento financeiro. O Conselho de Orientação e Fiscalização do clube aprovou as contas de novembro, que tiveram superávit de mais de 5 milhões de reais. No ano, sem contar ainda dezembro, o acumulado de lucro supera os 56 milhões, o que permitiu ao Verdão quase acabar com a dívida que tem com o ex-presidente Paulo Nobre. O valor emprestado de Nobre, que já chegou a beirar os 200 milhões, hoje está na casa de 22 milhões e isso permite aí o clube projetar encerrar a dívida já no primeiro semestre de 2018. Outro número impressionante. Somando todas as receitas de 2017, o Palmeiras deve superar a barreira de mais de R$500 bilhão na temporada. Celso e Garrafa. Agora só falta o Palmeiras conseguir fazer desse bom momento financeiro, né, um bom momento que reflita em títulos. Mas a gente tem que reconhecer que o Palmeiras foi reconduzido aos trilhos com o Paulo Nobre. Né? Sim, claro. Também emprestou 200 milhões. Pois quitou as dívidas que o Palmeiras tinha. Um pouquinho antes do Paulo Nobre assumir, o Palmeiras estava capengando. Vivia um jejum de títulos, havia conquistado uma Copa do Brasil com o Filipão e um Campeonato Paulista com o Luxemburgo. E só. Quer dizer, era uma amargura. Eu me lembro até de uma frase do Vaidar, do São Paulo, dizendo que o Palmeiras estava se apequenando, dando uma cutucada, e o Palmeiras estava realmente se apequenando. E aí, de repente, o Paulo Nobre, numa gestão primorosa, quase caiu, é verdade, depois reconduziu, abriu mão do futebol, foi ele que trouxe, inclusive, o Alexandre Matos, o Palmeiras foi campeão, e aí o Palmeiras voltou a ser tão grande eu não me refiro, tradicionalmente o Palmeiras sempre foi grande, mas eu digo grande de competitividade, lembrando até mesmo que foi o Palmeiras na época da Parmalat. Voltou para o espaço que era dele. Exatamente, a partir do Paulo Nobre. E aí agora, fruto desse acerto, né, de contas, o Palmeiras pode se dar o luxo de pagar suas dívidas e ter um superávit sensacional. A questão de converter isso em títulos é tempo. Tem que ter paciência, não pode ter pressa. E eu vou um pouco mais além de você, Celso. Quando você fala do Paulo Nobre, aí eu vou um pouquinho no Beluso. Foi muito criticado, porque o acordo do Palmeiras, da Arena, que é feita com a W Torre, é um acordo muito bom. Isso é verdade. Muito bom para o Palmeiras. Porque o estádio está lá, não é sempre que o Palmeiras pode usar, de vez em quando agora a W Torre usa para show, tem esse problema, mas o Palmeiras não gasta absolutamente nada. Tudo que entra de arrecadação, quando a gente vê os jogos do Palmeiras lotado, tudo que entra limpo para o Palmeiras. Tem lá uma porcentagem que cabe à construtora, mas o Palmeiras ele tem essa arrecadação, diferentemente do acordo que foi feito pelo Corinthians. Já quando o Beluso fechou esse contrato, firmou esse contrato com a W Torre, teve muitas críticas. Teve muita restrição, muita gente que foi contra o Beluso. Então veio lá do Beluso, depois aí acrescenta o que o Celso disse referente ao Paulo Nobre, que colocou as contas, né, no trilho, né, com sua participação, mas não se usando do clube, e sim usando o próprio recurso para ajudar o Palmeiras. Então há de se louvar. E agora teve esse problema aí, né, entre ele e o Gagliotti que era um aliado, mas o Paulo Nobre acabou se estranhando com a tia Leila, que é a patrocinadora, dona de toda essa grana que está colocando no clube. Que aí depois vem esse acerto com... E entra o aspecto político, o Gagliotti acabou optando em ficar com o parceiro e por isso o Palmeiras caminha de vento em popa. Fica uma preocupação de quando o parceiro sair. Me parece que foi algo parecido com a Parmalat. E também com o Fluminense, com a Unimed. Fica essa incógnita, mas pelo que está nos sendo apresentado, parece que o Palmeiras está saudável. Não sei, imagino que o ano que vem sai o patrocinador. O Palmeiras consegue caminhar com as próprias pernas? Me parece que sim, principalmente pelo aspecto da arrecadação da Arena.
Aí entra o Beluso, da forma que está amarrada a arena, é algo muito bom. Um acordo diferente do Corinthians. O Corinthians, tudo que recebe tem que ir para um fundo para se pagar o estádio. Porque falam que o estádio do Corinthians é de graça, não é de graça, porque tem que pagar o estádio. Né? Então, o Palmeiras vive aí bons ares. Agora, se isso se reverte em título, não necessariamente. No futebol nem tudo é dinheiro. A propósito, só a gente fez a comparação com o Fluminense, a diferença é que o Fluminense tinha um parceiro também que injetava muito dinheiro, mas injetava dinheiro na contratação de jogadores e pagamento de salários. Pouco se investia na estrutura. E aí, quando saiu o parceiro, o Fluminense... Diferentemente da Crefisa, né? E o Palmeiras... Montou lá um centro de treinamento de excelência. E o Palmeiras tem uma estrutura tudo bem muito... que tá lá o nome do patrocinador, mas nenhum problema. Sim. O que importa é a estrutura. Sensacional. É aquilo que ela oferece. Se você não teve a oportunidade de conhecer, a Vaca Escolha é de primeiro mundo, assim como o Corinthians também tem. Claro. Mas do Palmeiras, que era ali uma salinha de imprensa, olha, o negócio ficou muito legal mesmo. Parabéns. E ontem rolou o tradicional Jogo das Estrelas no Maracanã, comandado pelo ídolo rubro-negro Zico. E quem acabou roubando a atenção na festa foi o imperador Adriano, olha só. Feliz de poder, depois de tanto tempo, pisar aqui no Maracanã. E infelizmente eu fui duas vezes, não fui feliz de fazer o gol, mas tá certo. Acho que devagarzinho, mas pode ser, vai abençoando. Tá completamente em forma, né, Adriano? Não, em forma não, né? Tô tentando manter, não para não ganhar muito peso, né? Depois que eu cheguei de manhã eu consegui manter, né? Isso vem me ajudando muito até para quando trabalhar fisicamente forte, né? Não ter aquele atraso. Então é isso, eu acho que está tudo indo no caminho certo, né? Eu acho que tudo tem sua hora. Eu sei que não só os torcedores, mas como a minha família também, né? As pessoas também que gostam de mim estão esperando para que eu volte. Enfim, eu estou feliz de poder estar aqui participando desse evento maravilhoso, né? O Zico, já falei isso para todo mundo que é meu ídolo, Zico, Jorginho, Romário, todo mundo. Então, isso para mim é uma emoção muito grande. Que coisa, né? Talvez a vida dê mais uma oportunidade para Adriano. Não é só um presente, talvez fruto até do reconhecimento que ele já fez no passado, independentemente das falhas profissionais, em termos de disciplina, de comprometimento, inegavelmente o Adriano sempre foi um bom jogador. Não por acaso recebeu o apelido de Imperador lá na Itália, jogando pela Inter, foi na seleção brasileira, é que depois, talvez por falta de maturidade, alguma coisa, sei lá, ou talvez deslumbramento mesmo, ele poderia ter feito a Copa de 2010, não foi. O último grande momento do Adriano foi quando ele foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2009. Depois ele passou pelo Corinthians, não deu certo, enfim, não vingou. E o Renato Gaúcho estaria disposto a abrir as portas do Grêmio para ele, para tentar recuperar o Adriano. Se houver o comprometimento dele com esse respaldo, eu acho que pode dar jogo assim. Eu teria um certo otimismo em relação a isso, claro, partindo do pressuposto que o Adriano tenha aprendido com a vida e, de repente, ele saiba aproveitar mais uma oportunidade. Nunca é tarde, né, Celso? Então, partindo do princípio que é o Renato, eu falo, acho que pode dar certo. Eu, pelo menos, torço mais uma vez, porque todo mundo anda desacreditado do Adriano, né? Sim, ele já desistiu, no jogo festa, ele conseguiu atrasar no jogo festa. Ele chegou atrasado no evento, pô. Né? Normal. Então, é de se lamentar, porque é um cara muito doce. Quem faz parte do convívio do Adriano é um cara muito doce, e a própria atitude dele de valorizar as origens, né, já mostra o caráter do cidadão. Aí muita gente critica, não, porque ele vai na Vila Cruzeiro. Não tem nenhum problema de ir na Vila Cruzeiro, na Vila Inhocuné, em São Paulo. O problema é não voltar para treinar no horário. O problema é a origem do cara. Que legal que o cara não esquece as origens. Isso é ponto positivo para ele. O problema é que ele não teve uma estrutura emocional para conciliar essas duas situações, essa fase profissional, a perda do pai, e aí ele acabou se envolvendo com alcoolismo e passou nas mãos do Tite, que tentou recuperar, não conseguiu, e o Tite é um cara de vestiário. Doutor Marco Aurélio Cunha, que a gente sabe o quanto... Do São Paulo também se esforçou. Quanto é um cara ligado a jogadores, quanto é um cara que tem sucesso com jogadores problemáticos, que é um cara um bom conselheiro, também não deu certo. Não é? E aí vem o Renato, que muita gente fala, o Renato é boleirão, de praia. Talvez, quem sabe, possa ser mais uma oportunidade. E é um desperdício, um jogador com o talento que tem o Adriano,
E ontem a gente viu, ó, uma outra jogada dele, né, Celso? Você vê que o cara sabe o que está fazendo. Mandou duas na trave. Ouso dizer que não fosse os problemas disciplinares do Adriano, ele teria sido titular da seleção em 2010 e 2014. Mas fácil. Não tem a menor dúvida. Jogador diferenciado, jogador forte, que sabe chegar na frente, típico atacante, né? E a gente fica na torcida, mas sinceramente eu não posso desacreditar do ser humano, não posso jogar a toalha, mas fico na torcida, mas acho um tanto quanto difícil. Quem sabe Renato possa ser Jesus na vida do Adriano e dê jeito. Bom, vamos falar agora do futebol europeu. Na Itália, o árbitro de vídeo foi fundamental no clássico entre Milan e Inter de Milão. E na Inglaterra, ninguém segura o time de Pep Guardiola. Que coisa, hein? Clássico com polêmica. Falava assim, porque o vídeo vai acabar com a polêmica do futebol. Não vai acabar, não tem como. Agora, a chance de fazer justiça é muito maior. Quando diziam que a campanha, mudando de assunto, né? Quando diziam que a campanha do Corinthians aqui no Campeonato Brasileiro era fora da curva, era uma coisa absurda, o que dizer então desse Manchester City? 18 vitórias seguidas. Ou seja, é como se tivesse disputado o Campeonato Brasileiro inteiro e vencido todos os jogos. Quer dizer, faltando um só, né? E 15 pontos de vantagem num primeiro turno. É uma coisa absurda, Garrafa. Absurda. E jogando bem. Isso que é o mais interessante. É, uma evolução que a gente até esperava, mas não a esse ponto, né? De qualquer forma, fica aí mais esse cumprimento para o Guardiola. Sobre a arbitragem aí de vídeo, Celso, isso está muito mal explicado. Não está legal, Celso. Não há que nem no vôlei. No vôlei é uma determinação. Porque você está deixando a critério do árbitro. Esse lance eu vou, não. Você tem que estudar de uma forma melhor. Ó, cada time tem direito a 2 solicitações de ir lá com o árbitro olhar. Não, porque está muito confuso. Está criando mais polêmica do que quando não tem arbitragem de vídeo. Vamos torcer para que a coisa possa melhorar. Ainda falando sobre futebol internacional, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu o uso da tecnologia no esporte. Olha só. Em conferência realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Gianni Infantino falou sobre vários assuntos relacionados ao futebol. Além de defender o aumento do número de seleções que disputarão a Copa do Mundo a partir de 2026, que passará de 32 para 48, o mandatário também falou sobre a introdução do árbitro de vídeo nos jogos. Infantino disse entender que o trabalho dos árbitros é muito duro e que a FIFA sempre será a favor da justiça e da transparência, mas ressaltou que, por ser uma mudança drástica, teve que pensar 100 vezes para liberar o uso do sistema. O dirigente também falou da importância da entidade máxima do futebol se fortalecer no mundo digital. Para Infantino, todos aqueles que amam o futebol querem se envolver com o jogo e que, por isso, a FIFA deve investir no futuro do esporte neste segmento, já que 4,5 bilhões de pessoas em todo o mundo possuem smartphones. Na Rússia, Alexei Sorokin foi confirmado como novo chefe do comitê organizador da Copa do Mundo de 2018. Com 45 anos, ele chega para ocupar a vaga deixada por Vitaly Mutko, que pediu afastamento da função para se concentrar em sua defesa contra o banimento dos Jogos Olímpicos devido ao envolvimento no escândalo de doping que afeta o esporte do país. Mutko, que também já havia deixado o comando da Federação Russa de Futebol, confirmou que já entrou com recurso junto ao Tribunal Arbitral do Esporte contra a exclusão. Bom, falar rapidinho só sobre 2 coisas do que está fazendo o Infantino, um elogio e uma crítica. Em relação à tecnologia, eu acho que o Garrafa até tem feito observações que precisa aprimorar e precisa mesmo, é algo novo, mas eu acho que vale a pena em nome da justiça, do futebol, da lisura, para acabar com aquela história, até que ponto houve erro, até que ponto houve má fé. O vídeo está ali para esclarecer, então, ponto. Eu acho bem positivo. Por outro lado, você passar a Copa do Mundo de 32 para 48 seleções, aí eu já acho um absurdo muito grande.
cai o nível técnico, você tem times que não deveriam estar lá, compromete a qualidade dos jogos. Olha, 32 eu já acho um absurdo, 48 é politicagem demais, é querer agradar muita gente e a gente sabe qual é o interesse. Vai parecer uma Libertadores com quase todos os times da América do Sul, tipo, e aí você vai enfraquecer, por exemplo, eliminatória, tanto a europeia, a asiática, na CONCACAF, na Sul-Americana, são torneios que movimentam as seleções, os países, os continentes. Mas você vai ter um monte de seleção, vai disputar a eliminatória por causa de quê? Vai ficar jogando amistoso por aí? Bom, quer receber as novidades do seu time no Facebook? Você quer, Garrafa? Opa! Você já está recebendo, Celso? Faço. Não, ainda não. Você não me mandou? Eu vou te explicar como que é. Não é que eu vou te mandar. Primeiro você precisa... Você fala aí todo dia que você vai mandar. Eu vou mandar, mas você precisa abrir a sua página no Facebook aqui, ó, no seu celular. Abre a página. Deixa eu mostrar no celular. Deixa eu fazer uma propaganda. Abre a sua página do Facebook no seu celular. Aí deu lá, Gazeta Esportiva, nossa página no Face. Aí você vai mandar uma mensagem. Clica lá em enviar mensagem. Espera aí, tô clicando, calma. Vai, enviar mensagem. Agora vai mandar gracejo pra Michele, tipo, Michele. Não, aí você vai enviar mensagem, mas você vai selecionar a opção receber novidades. Já tem lá essa aqui, opção. receber novidades. Receber novidades. Pronto! Aí é só você escolher o seu clube. Escolhe qual clube você vai querer saber. Vou pôr de todos aqui. Foi aí. Então você vai fazer e vai escolher o seu clube e todo dia, cedinho, eu vou te mandar, nossa equipe aqui das mídias sociais, nosso computadorzinho vai mandar pra você vai uma mandar mensagem. Sobre o meu Mojimirim? Tem lá o Mojimirim? Será a equipe das mídias? Vai ter, claro que tem. Últimas novidades do Mojimirim todo dia. Eu quero você falar todo dia aqui no Mojimirim. Tá bom? Combinado? A Liga de Basquete Feminino começa no dia 12 de janeiro. Como você já sabe, a TV Gazeta vai ser a emissora oficial da competição. Pois é, no dia 14 você vai poder acompanhar ao vivo a transmissão do duelo entre Vera Cruz Campinas e Funvic Tuano. O repórter Jonas Campos foi conferir a preparação das meninas de Campinas que trocaram o ambiente das quadras por um local um pouquinho diferente. Confira. A Liga de Basquete Feminino vem aí e as equipes seguem firme na preparação para o torneio que terá início em janeiro. É trabalho forte dentro da quadra e prevenção fora dela. Hoje, as atletas do Vera Cruz Campinas trocaram o ginásio pelo consultório. Aqui é muito mais fácil. Tirar sangue é super tranquilo. Agora, quando vai para a quadra, ali o bicho pega. É muito bom a gente poder ter essa oportunidade de fazer esses exames, que é bom para poder trabalhar, saber como está a condição da equipe, para poder exigir de cada um o que pode ser dado. Você conhecer a saúde cardiovascular do atleta, independente do nível que ele seja, é fundamental, porque isso garante a integridade física do participante de atividade física, seja ele de alta performance ou não. Então é um aspecto de extrema importância. O Vera Cruz Campinas estreia na LBF no dia 14 de janeiro, domingo, contra a Funvic Tuano às 15 horas. Partida que terá transmissão ao vivo da TV Gazeta. Estreia é sempre muito nervoso, mas a gente tem treinado muito, né? Então a gente sabe do potencial da equipe, a gente sabe aonde a gente quer chegar e principalmente o que a gente quer dentro da nossa casa. As expectativas as melhores possíveis, né? Todos estão bem focados, treinando direitinho, forte, para chegar na estreia e fazer um bom jogo e um bom campeonato também, claro. Eu acho que começar com o pé direito já é com vitória é a melhor forma de começar, mas a gente está trabalhando nesse sentido, de estrear bem, porque nosso objetivo é lá no final estar disputando o título. Começar com o pé direito e com saúde em dia, né? Opa, o principal. Principal corrida de rua da América Latina, a Corrida Internacional de São Silvestre, está chegando e vai reunir cerca de 30 mil participantes no último dia do ano. A entrega dos kits continua. Se você ainda não pegou o seu, não perca mais tempo, dá uma corridinha até o ginásio Mauro Pinheiro. Faltam apenas 2 dias. Amanhã, das 9 às 7 da noite, das 9 da manhã às 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde. Se você mora aqui na capital, pega o seu kit até amanhã, tá bom? Porque o pessoal que mora no interior vai vir e aí vai ficar aquela fila, né? O pessoal do interior, outros estados, outros países. Então, para que todo mundo possa, essa galera que vem de fora, possa retirar com calma no sábado. Adriano Dolfi vai mostrar a estrutura que será preparada para você completar os 15 quilômetros do percurso e terminar o ano em alto astral. O palco da maior prova do atletismo brasileiro já está sendo montado.
Os números da Corrida Internacional de São Silvestre são gigantescos. 2.000 pessoas no staff, 200 profissionais da área médica, 29 ambulâncias, todas com UTI, 4.000 grades de contenção, 20 toneladas de gelo, 700 mil copos d'água, todos distribuídos em 6 pontos de hidratação ao longo do percurso e um na chegada. Por falar em percurso, preste atenção você que vai correr os 15 quilômetros da prova. Esse ano a gente montou aí um esquema operacional especial, né, para os atletas que estão oficialmente inscritos. Então o atleta quiser chegar aqui nas regiões da Paulista, na região ali da largada, ele tem o acesso pelas paralelas, né, que a gente tem aqui a São Carlos do Pinhal e também a Alameda Santos. Então vai ser todo um processo organizado que visa favorecer o atleta inscrito. Esta é uma das alterações da prova que visa justamente beneficiar o atleta oficialmente inscrito, que vai cruzar a linha de chegada em frente ao prédio da Fundação Casper Libero. Para que o atleta oficialmente inscrito se beneficie da prova como ele merece, porque ele pagou para isso, nós temos umas dinâmicas na largada e na chegada. Nós temos a largada um pouco mais para frente, cerca de 200 metros, e com isso a gente aumentou a área de dispersão. Então, quer dizer, isso para privilegiar quem está inscrito. O atleta vai chegar aqui no domingo, vai saber o seu setor, entrar pela rua determinada para cada setor escolhido por ele, para que não tenha nenhum problema. E está tudo preparado para atender da melhor maneira possível os 30 mil inscritos. Aqui na Avenida Paulista, no dia da prova, só vai ter acesso realmente quem tiver a numeração, quem tiver oficialmente inscrito. Quem não tiver o número de inscrição na prova não vai conseguir chegar aqui. Está tudo programado, a gente está adotando o mesmo que acontece no Réveillon, né? Na festa de Réveillon à noite. A Paulista estará bloqueada para a prova e aberta somente aos atletas que estiverem oficialmente inscritos. Por isso eles só vão ter acesso com a pulseira, especificamente com o número de peito, que é o fundamental para que ele possa entrar dentro dessa área, tanto na largada, lá em frente próxima à Frei Caneca, como aqui na chegada em frente ao Paulista 900, prédio da Gazeta, para que realmente, durante a manhã, fique destinada somente a quem está inscrito. Uma recomendação importante também para o público que quiser assistir a chegada dos atletas na Avenida Paulista. A gente deixou a parte justamente do filé, que é a chegada da prova. Então, desde a Brigadeiro até aqui em frente ao pódio, vai ter acesso ao público. Só que tem um número limitado. Então, a gente pede que as pessoas que queiram assistir esse final da prova cheguem cedo para garantir o seu lugar. E acredite, muitos dos 30 mil atletas inscritos ainda não retiraram o kit obrigatório para disputar a prova. Corre que ainda dá tempo. A gente fez um pedido, e já vem fazendo pedido nos últimos anos com esse crescimento de número de atletas, para que o corredor que mora em São Paulo ou nas cidades próximas retire os kits até sexta-feira, no caso, esse ano, né? Então ontem, que foi o primeiro dia, nós tivemos um bom número, cerca de 6 mil pessoas retiraram o kit, o que é mais do que o dobro do ano passado, e mostra que o pessoal atendeu esse pedido. Para quê? Para que no sábado, quando chegarem os atletas de outros estados e do interior, não haja acúmulo de pessoas na fila e nem a demora, que ninguém gosta de ter demora. O Gazeta Esportiva continua falando da Corrida Internacional de São Silvestre. Você vai ver agora um exemplo de dedicação capaz de superar vários obstáculos que vão além dos limites de uma corrida. Ele deixou a Bahia para realizar o sonho de participar da grande festa pelas ruas de São Paulo. Se apaixonou pela capital paulista e mesmo enfrentando uma série de dificuldades, o destino fez ele ficar por aqui mesmo. Veja na reportagem de Jonas Campos a história desse baiano arretado chamado Antônio Santos. Esse baiano aí tem um santo forte, um santo específico. Tem esse santo aí da São Silvestre que sempre me iluminou. Uma relação que já existia quando a prova de rua ainda era disputada à noite. Eu ficava acordado não para comemorar o ano novo, mas sim para ver a São Silvestre. Depois, quando acabava, eu ia dormir. E sempre imaginando um dia estar correndo. E o dia chegou. Após 36 horas de ônibus, numa longa viagem de Salvador para São Paulo, Antônio conseguiu realizar seu sonho. Minha primeira São Silvestre foi em 1994. Eu só consegui a passagem de vinda para cá. Ou seja, alguém não queria que eu voltasse para incomodar mais lá. Vim, corri a São Silvestre, gostei, achei maravilhosa, gostei da cidade, do povo paulistano. E fiquei 3 dias aqui batalhando a passagem de volta. Como não consegui, estou aqui até hoje, há 22 anos.
Nesse período todo, um susto ameaçou a trajetória do corredor. Eu tive um problema sério de esquistossomose, aquela verme do caramujo que a gente pega na Bahia na infância, toma muito banho de lagoa. E como eu peguei essa praticamente quando eu era criança, isso veio me agravar aos 35 anos de idade. E isso quase me levou a óbito. Eu tive problema, a verme se alojou no baço. Ao descobrir, eu fui para Bahia, Salvador, fazer a cirurgia lá. Fui daqui para lá de ônibus. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? Eu estava com varizes de esôfago. Elas estouraram e começou aquela hemorragia interna. Sangrou o ônibus todo, ninguém entendia o que estava acontecendo. No final das contas, fiz a cirurgia, graças a Deus deu tudo certo. Mas até hoje eu faço o tratamento, eu tenho varizes de esôfago. Então, o que vem me ajudando é o esporte, é a corrida. O Antônio, que hoje corre e já vai para a 8ª São Silvestre da carreira, na verdade entrou no atletismo através de um outro esporte, da capoeira. Antes de correr, eu fazia capoeira. Cheguei até aluno graduado que era instrutor de capoeira, cordel azul. E todo final do ano na Bahia tinha uma corrida que era a corrida dos capoeira. Era uma corridinha de 5 quilômetros. E sempre a gente corria todo uniformizado. E eu corria e ganhava essa corrida. E ganhava com um tempinho bom, na época eu corria para 18, 19 minutos. Em uma dessas corridas eu conheci o professor Hélio Campos, que é o professor da Universidade Federal da Bahia. Ele estava ajudando na organização da corrida e me convidou para treinar com ele na Universidade Federal. E foi aí que a carreira de corredor deslanchou. Já são 31 anos de corrida, 22 deles em São Paulo, ao lado do professor Vanderlei Oliveira. E pelo visto, esse baiano ainda vai longe no atletismo. Chegar aos 100 anos correndo. É como eu digo, eu quero estar sempre vivo e chegar aos 100 anos correndo. Esse é o meu sonho. Correr por eles. Esse é o nome do projeto que tem como objetivo a inclusão e integração de portadores de alguma deficiência física através da corrida de rua e que mais uma vez vai permitir a participação de verdadeiros campeões. Veja com Adriano Dolfi. No ano passado, você acompanhou aqui no Gazeta Esportiva a história de superação de vida do Marco Antônio e do filho Marcos Vinícius. Em 2013, o pai viu a morte de perto após um AVC. O medo de tornar mais difícil a vida do Marquinhos, que nasceu com paralisia cerebral, fez com que ambos descobrissem o esporte. Pesava 140 quilos e em um ano eu consegui eliminar esses 45 quilos. E depois disso eu ingressei meu filho no mundo do esporte. A história rendeu a participação na última edição da São Silvestre. Dificuldades não faltaram, não é, Marco? Verdade, foi difícil, né? Porque ele foi numa bicicleta adaptada e como tinha muita pessoa, ele teve a dificuldade para ir pedalando, desviando. Então, esse ano, vamos novamente com o triciclo. Isso daqui tem história. Já participamos de múltiplas provas com ela, que foi como tudo começou a nossa história. Então, nada melhor do que correr com ele. Esse triciclo aqui nós só usamos mesmo em provas mais rústicas, onde é difícil ele pedalar com a bicicleta, ou provas festivas, que é onde ele vai realmente só se divertindo, mexendo com o pessoal, cumprimentando, fazendo barulho, vai com a buzina dele, ele vai fazendo a festa do jeito que tem que ser. Histórias como esta inspiraram a criação do grupo Correr por Eles. Dalton, o pai, e Vitor, o filho, são alguns dos integrantes. A primeira corrida que eu fiz foi a Maratona Internacional de São Paulo. E eu não fui para fazer a maratona, eu fui para fazer uma caminhada de 4 quilômetros. De lá para cá, meu filho adora tanto estar envolvido com aquela massa, aquele número de gente, todo mundo abraçando, todo mundo, sabe, que nunca mais eu deixei de correr. Então, todas as corridas agora eu participo. Todos estão felizes treinando e garantem que no dia 31 de dezembro estarão presentes na corrida de São Silvestre. Eu queria até antecipadamente agradecer à Fundação Casper Libero, pois é o primeiro ano, depois de tantos que a gente vem solicitando, eles fizeram uma categoria para a gente. Então nós hoje pertencemos a uma categoria que a Fundação Casper Libero nos proporcionou, que é de sair atrás do pelotão de elite
sabe, concorrendo a essa categoria. Espero que possa ser tão divertido como foi as últimas provas. Eu torço muito para que isso aconteça e que a gente consiga sensibilizar mais gente a entrar para o mundo das corridas e sair dessa zona de conforto. Parabéns, que exemplo. Bom, vamos falar do mercado da bola? Nosso vira-casaca. O lateral Zeca está perto de ir para o Flamengo. Dessa vez, quem confirmou a negociação foi o próprio atleta. Em entrevista a uma afiliada da Rede Globo, Zeca disse estar acertado em todos os aspectos com o clube carioca e que espera ser muito feliz no Rio de Janeiro. Ainda faltam exames médicos e, claro, a assinatura do contrato, mas como ainda o Santos tenta segurar o jogador judicialmente, o rubro-negro espera um parecer de seu departamento jurídico para fechar o vínculo. Muito bem. Falando em Santos, Jean Mota está sendo especulado no Fenerbahçe da Turquia. Só pelos rumores, cerca de 5 mil torcedores do clube turco entraram nas redes sociais de Jean Mota e escreveram em inglês para o jogador ir mesmo para o Fenerbahçe. E a novela da transferência de Bruno Silva do Botafogo para o Cruzeiro ainda continua. Após o próprio atleta se declarar jogador da Raposa, o negócio parece que travou, viu? O impasse está na forma de pagamento dos 4 milhões pedidos pelo Botafogo. O time carioca quer receber até o dia 4 de janeiro, enquanto que os mineiros só querem pagar no dia 10. Puxa vida. Hoje, Bruno Silva disse que falta pouco para assinar com o Cruzeiro, mas que se os mineiros não efetuarem o depósito, ele terá que se apresentar ao Fogão. E para encerrar, o Fluminense anunciou 8 jogadores. Eles não fazem parte mais do planejamento para 2018. Com problemas financeiros, a ideia do clube carioca é economizar na folha de pagamento cerca de 20 milhões de reais durante aí a temporada. Entre os atletas estão o goleiro Diego Cavalieri, fundamental no título brasileiro de 2012, o zagueiro Henrique, que era titular e capitão da equipe. Vale lembrar que o defensor já foi especulado no Corinthians e agora tem o caminho livre para ir para qualquer outro time. Meninos. É um nome que já interessava o Corinthians, né? Porque o Corinthians tenta repor ali a ausência do Pablo. É um bom zagueiro, é um bom nome e agora livre no mercado fica até mais fácil negociar. Se bem também que aí aparece a concorrência de outros clubes que também precisam de zagueiro como reforço, Garrafa. O Corinthians está de olho num zagueiro, num lateral esquerdo, não é? E aí surgiu o nome do Henrique. Não sei até que ponto vale você talvez apostar num garoto da base, enfim. O Henrique já é um cara experiente, um cara rodado. Que chega, né? Chegaria para jogar. O Corinthians precisa de reforço. O Corinthians está muito quieto, a torcida está apreensiva, esperando que aconteça alguma coisa. O São Paulo trouxe o Jean de concreto também, agora traz Raí e Ricardo Rocha, mas os dois não vão jogar. Todos os reforços fora de campo, né? O ano passado o grande reforço foi o Ceni, também não jogou, durou 6 meses. E o Palmeiras é o que está se mostrando mais firme e o Santos perdendo jogadores. Esse é o quadro. O que vai rolar depois a gente não sabe o que vai acontecer. Ou seja, um Palmeiras animador e um Santos, Corinthians e São Paulo, assim, na expectativa. Se arrastando. Muito mais do mercado da bola você encontra no site gazetesportiva.com, que está bombando com todas as negociações, tá bom? E resultado final da nossa enquete. A pergunta de hoje era a seguinte, Garrafa. Você acha que o São Paulo é atualmente a 4ª força do futebol paulista? O pessoal votou que sim. 56%. Aí guarde isso também, porque depois o pessoal tem que detonar lá nas redes sociais, o Celso também, né? Claro. Aí a gente pode mostrar. Encerramos o programa ao som de Motorhead. Nesta quinta, completa-se 2 anos sem Leme, vocalista da banda inglesa. Jesus, apanha. Gente, volta. Está rindo do quê?